Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a decoração desse bolinho e o teste com esse chantilly também. Então fiquem até o final que eu vou mostrar o passo a passo e vou contando para vocês o que aconteceu durante esse processo, quase que eu perdi o bolo. Eu coloquei para refrigerar por no mínimo 12 horas, como eu faço com todas as marcas, tá? E na hora que eu coloquei para bater, eu já percebi que ele tava meio grosso, meio espesso, assim, quase talhado, eu não diria, mas tava bem grosso. Mas eu consegui bater, ó, e deu o ponto certinho, tá? Fiz 2 testes porque eu fiz pro recheio também. Eu fiz um brigadeiro de doce de leite. O brigadeiro estava bem firme. E aí eu fui acrescentando o chantilly aos poucos, nas mesmas quantidades que eu já tinha feito antes com outras marcas. Aí eu percebi que estava muito escuro e liguei uma outra luz aqui para vocês verem melhor. Ficou com uma textura ótima, tá? E ele tá com esses crespinhos aí porque é coco ralado. Partimos para a montagem do bolo. Com uma forma de aro 15, 10 centímetros de altura, eu cobri com um saquinho plástico, como eu sempre faço. Já separei a minha calda de chocolate, porque esse é um bolo prestígio. E também já separei aqui os meus 3 discos de massa. E já tem receita dessa massa aqui no canal, uma massa bem simples de fazer, você pode bater a mão, ela fica fofinha, mas fica bem estruturada, tá? E para montagem eu só fui intercalando recheio, massa e sempre molhando a massa com a nossa caldinha. Olha que massa linda, gente, essa massa já estava refrigerada, tá? Eu fiz um dia antes. E aí para molhar eu acho mais fácil nessa bisnaguinha do que com o copo direto, porque faz uma lambança. E agora na última camada de recheio foi que começou o meu problema, porque normalmente quando eu faço uma mousse ela fica bem estruturadinha, quanto mais descansa ela mais firme fica, e essa tava bem molinha, ó, tá vendo? Eu passava ali a espátula, ela ia escorrendo, vocês vão ver aqui no detalhe, e eu falei assim, gente, eu acho que esse recheio tá mole, eu acho que o chantilly não ficou no ponto certo, mas mesmo assim eu segui, né? Porque eu tinha que fazer o bolo, era o bolo que eu tinha para aquele dia, tá? Então, ó, deu 1,670 kg. Lembrando que o bolo tem que descansar por no mínimo 5 horas, tá? O meu ficou a noite toda. E eu vou estar utilizando esse pratinho de MDF para desenformar. Aí, quando eu tirei da geladeira, eu já vi que tinha uma barriguinha na última camada de recheio. E não, eu não coloquei acetato, pois era uma única camada que ficou fora da forma e só tem uma camada de bolo por cima. Eu não coloquei peso nesse bolo, eu não prensei esse bolo com peso em cima, como a gente já viu aí algumas pessoas fazendo, e eu também já fiz em certos tipos de bolo, mas esse bolo aqui não precisava, porque ele é um bolo que não vai ser transportado, tá bom? É para casa mesmo, e só tem, como eu falei com vocês, só tem uma camada de massa por cima e leve, tá bom? Então eu fui ajeitando com as mãos aí e tirando com muito cuidado para deixar o bolo mais estabilizado possível. E agora olha como esse plastiquinho ajuda demais na hora de desenformar, gente. E agora é aquele momento que bate o desespero, que você vai perceber que o recheio vazou bastante. Mesmo nessa camada que ficou para cima, que foi a camada que estava dentro da forma, percebam como parece que vazou até mais do que a parte que ficou para fora, né? Mas o negócio é manter a calma, que a gente vai conseguir consertar e vamos conseguir decorar. Então, para contornar esse problema, o primeiro passo foi raspar todo o excesso de recheio, deixando alinhado massa e recheio, tá vendo? Para quando você vier com seu chantilly, ficar mais fácil. Bem, chantilly não. Primeiro passo, a gente vai fazer a blindagem, que é com uma cobertura de chocolate. É uma camada bem fininha. Vocês já devem ter visto por aí que várias confeiteiras utilizam dessa blindagem, principalmente quando a cobertura vai ser em pasta americana, porque precisa de um bolo bem lisinho, né? E com essa blindagem de chocolate, você consegue esse acabamento, esse efeito do bolo mais lisinho. Ah, mas qual é o melhor jeito de aplicar? Gente, cada um faz da forma que se sentir mais confortável. Para mim, o jeito que faz menos sujeira, menos lambança, é com o saco de confeitar. Mas, de qualquer maneira, para você alisar, você vai ter que utilizar uma espátula. Se você preferir, você pode fazer direto. Você vai jogando por cima, vai empurrando, depois você alisa,
tá? E aí isso é prática mesmo, eu não tenho muita prática nisso, até porque eu não uso pasta, eu sempre uso chantininho mesmo, ganache, brigadeiro, são as coberturas que eu mais faço. Mas hoje, nesse caso, era um caso extremo, então a gente teve que fazer. Outra dica importante é que seu bolo não deve estar gelado. Quando você aplicar essa cobertura, essa blindagem, o seu bolo tem que estar em temperatura ambiente há pelo menos aí uns 30, 40 minutos, tá? Porque se seu bolo estiver gelado, essa cobertura ela endurece muito rápido e aí você não consegue espatular. Nesse trecho aqui eu coloquei sem o saco de confeitar para vocês verem como que seria com uma espátula somente. E dá certo também, gente. Só tem que ter aí paciência, né, para não colocar muito chocolate, fazer uma camada muito grossa aí, né? Mas ele alisa, ó, igualzinho, fica certinho. Como nesse dia o universo queria testar a minha paciência, eu não tinha chocolate meio amargo o suficiente para fazer a cobertura, mas eu terminei com um chocolate branco que eu tinha em casa, uma barra fechada, então eu fiz com ele, temperei ele rapidinho e consegui fazer a cobertura. Esse copo de água aí é uma água morna que eu utilizei para molhar minha espátula e para poder nivelar o chocolate, porque como o chocolate preto ele ficou ali endurecendo, né? Depois, quando eu passei o branco, deu um desnívelzinho, mas aí deu tudo certo. E aí eu bati a outra parte do meu chantilly. Nossa, você vai usar o mesmo chantilly, sendo que deu errado no recheio? Sim, gente, porque o objetivo do canal é esse, é a gente testar novas marcas no mercado, certo? E a gente gasta o nosso dinheirinho para você não ter que gastar o seu com um produto que não vale a pena. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. E aí, para poder mostrar melhor a textura que a gente conseguiu com esse chantilly, eu fiz aí umas rosetas. Eu tô utilizando o bico 1M, né? Que é o bico mais comum aí, que a maioria tem em casa, que a maioria usa, quem gosta de fazer. E aí, vocês vão ver que o chantilly tá bem porosinho, mas eu não hidratei, gente, nessa etapa, porque eu queria fazer uma camada mais firme, lembra? A gente quer uma camada aí que aguente, até porque a nossa cobertura vai corante, né? E a gente sabe que quando você vai utilizar corante, você não pode hidratar o seu chantilly antes, porque pode ser o chantilly da melhor marca. Se você hidratar primeiro, deixar ele lisinho, para depois tentar colocar um corante, ele vai desandar, vai dar errado, tá bom? E aí eu terminei de fazer a minha base ali com o chantilly, e agora eu vou adicionar em uma tigelinha o meu chantilly marrom, que é da Fab, vai ser a cor, né? Só que antes de fazer o marrom, uma dica para o seu chantilly não amargar é você colocar um outro tom, como um laranja, um vermelho, uma cor escura primeiro, ou até mesmo você bater com cacau em pó quando você for fazer uma cor escura, assim, também ajuda bastante. A gente não vai fazer um trabalho de bico nesse bolo não, mas eu gosto de fazer para que vocês tenham uma noção da textura. E você vê que o chantilly que ele já desandou. Gente, parece que ele tá firme, mas ele não está firme, tá? Ele tá assim bem molengo, não tá legal, tá bom? Mas eu quis trazer, eu quis continuar para mostrar. Porque se eu trouxer só os exemplos positivos, só os testes positivos, gente, o meu canal vai perder todo sentido. Nessa etapa aqui, eu confesso, se eu quisesse fazer algumas decorações, como essas aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que eu achei pela internet, daria, porque tem muita decoração que faz um tronco de árvore assim, só com esse biquinho. Mas não é o tipo de bolo que eu queria. Então eu peguei um pincel, aquele pincel que a gente usa para poder untar as coisas, e uma faquinha de ponta fina, para poder dar o acabamento final do jeitinho que eu queria. Apesar do meu chantilly estar bem molinho, eu vou conseguir fazer. E assim, gente, eu fui fazendo bem rapidinho, que o meu medo era esse chantilly não aguentar. E esse bolinho foi pro mêsversário do meu filho, tá? Então, na parte de baixo, eu tingi um pouco de coco ralado, é coco ralado em flocos, daquele de saquinho mesmo, tá? Com corante verde. Pra parte de cima, pra fazer o mel fake ali, foi um pouquinho de chantilly com corante amarelo, mas também tava escorrendo demais. Mas aguentou aí uns 5 minutos embaixo de uma ring light pra eu conseguir fazer as fotos do meu bebê. O bolo ficou bonitinho, não desmanchou.
E em relação ao sabor desse chantilly, gente, por incrível que pareça, o sabor dele não é ruim, tá? É até melhor do que outros chantillies aí de marcas famosas, porém eu não senti estabilidade nenhuma. Para quem é confeiteira profissional ou para quem tá começando, para quem é amadora que nem eu, curiosa, gente, eu não recomendo, tá? Achei importante mostrar por dentro também aqui a fatia, porque ficou com uma camada muito fina de recheio, porque o recheio vazou e vocês viram lá no início do vídeo que eu coloquei bastante. Esse foi o nosso review de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!